Oi, meus queridos. Vamos continuar com as nossas lindas histórias da Bíblia, trazendo um pouquinho a memória da nossa última história. Abraão foi sacrificar Isaac e Deus não deixou. Aprendemos com aquela história que Abraão ele amava tanto ao Senhor que ele obedeceu ao Senhor. E Isaac, apesar de ser pequeno, ele também obedeceu ao seu pai, assim como seu pai obedeceu a Deus. Mas o tempo passou e Isaac cresceu, ele se tornou um homem. E Abraão, ele não queria que Isaac se casasse com as moças ali daquele lugar. Que você lembra ali naquela terra, o povo não ama ao Deus de Abraão, né? O Deus verdadeiro, fazem coisas erradas. Então Abraão, ele chama o servo dele mais antigo, o servo que ele confiava, e ele dá uma tarefa para ele. Ele fala para o servo que é para esse servo ir lá aonde os parentes dele moravam, lá onde Deus tinha chamado Abraão para ele deixar os parentes e ir para a terra que Deus ia dar para ele. Então Abraão falou agora para o servo: olha, vai lá no meio dos meus parentes e traz uma moça que queira se casar com Isaac. E o servo falou: mas se a moça não quiser vir, é uma tarefa difícil. Abraão falou para ele: olha, Deus, ele vai contigo, ele vai adiante de você e ele vai te dar vitória nessa tarefa. E se quando chegar lá a moça não quiser vir com você, aí a culpa não é sua, tá tudo bem. Então o servo, ele obedeceu a Abraão. Ele foi, mandou pegar outros servos, pegou os camelos, mandou que preparassem para que eles seguissem viagem. E eles foram, seguiram viagem lá para a terra da família de Abraão. Era um lugar muito longe e eles demoraram muito para chegar lá. Mas Abraão disse para o servo dele que Deus seria com ele. Deus estaria conduzindo ele nessa tarefa. E realmente Deus estava. Porque eles chegaram lá, naquela cidade onde morava a família de Abraão, à tardezinha. E à tardezinha acontecia uma coisa especial. À tarde, as moças daquele lugar, elas vinham pegar água lá no poço. Então, o servo, ele chegou, ele colocou os camelos dele para descansarem e ele orou. Quando ele viu aquela situação, que era a hora das moças virem pegar água, então ele orou e ele pediu para o Senhor. E ele falou assim para o Senhor que a moça que ele pedisse água, ela desse água para ele e desse água para os camelos sem ele pedir, que ele falasse assim para a moça: me dá um pouco de água. E ela desce, e desce também para os camelos. Essa seria a moça com que o Isaac iria se casar. Desse jeito, ele orou ao Senhor. E quando ele ainda estava orando, falando com o Senhor, a Bíblia diz que ele ainda falando com o Senhor, chega uma linda moça. Seu nome era Rebeca. Rebeca era uma moça muito bonita. A Bíblia diz que ela era formosa à vista. Formosa à vista quer dizer que quando as pessoas olham, vê a beleza daquela pessoa. E quando o servo viu Rebeca, ele falou para ela: me dá um pouco de água. Ela, claro, pegou o cântaro de água e deu para ele beber, pôs água na mão para que ele bebesse. E ela imediatamente falou assim: olha, bebe a água, eu vou dar água também para os teus camelos. E foi lá e começou a dar água para os camelos. O servo, ele ficou parado, em silêncio, vendo o que Rebeca estava fazendo e aguardando para ver se era mesmo de Deus. Ele tinha uma tarefa difícil. Quando temos algo difícil, devemos falar com Deus, porque Deus, ele nos ajuda. A
aquele servo, ele buscou falar com o Senhor, porque a sua tarefa era difícil. Você também. Se você tem algo difícil para resolver, fala com Deus. Fala com Ele em oração e Deus vai ouvir você como Deus ouviu aquele servo. E aí ele dá presentes para ela, dá ouro, pulseiras de ouro. E ela diz para ele que ela é sobrinha de Abraão, ela é filha do irmão de Abraão. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Era justamente a moça que aquele servo estava esperando. E ele pergunta se tem lugar lá na casa dela para ele ficar, e ela diz que tem, e rapidamente ela vai para casa para contar para sua família o que tinha acontecido. Rebeca conta para sua família e o irmão de Rebeca, Labão, vai rapidinho e chama o servo para que o servo venha na sua casa e o servo conta tudo para ele, tudo aquilo que Abraão havia falado com ele, né? Que ele tinha ido buscar uma esposa para Isaac, contou que Abraão agora era um homem rico, que era tio dele, né? E a família fica muito contente. E quando o irmão de Rebeca vê os presentes que ele deu, as pulseiras de ouro, as coisas de ouro que Abraão mandou para que desse para aquela moça, eles ficaram muito contentes. Então eles falaram uma coisa para o servo, eles falaram, olha, a nossa irmã, ela que vai decidir se ela vai ou não para poder casar com Isaac. O que ela decidir, então eles perguntaram para Rebeca se Rebeca queria ir para ser esposa de Isaac. E Rebeca aceitou. Ela disse que queria sim, queria ser esposa de Isaac. E assim, o servo, ele se despediu da família de Rebeca, né? E no outro dia, eles foram embora lá para Canaã. A família de Rebeca deu para ela uma serva chamada Débora, e assim eles voltaram. Rebeca, com aquele servo e os outros servos de Abraão, voltaram lá para as terras de Canaã. Quando eles estão já em Canaã, Rebeca olha lá longe, ela vê um moço. E ela pergunta para o servo, quem é aquele moço? E ele fala que ele é Isaac, que vai ser o seu esposo. Sabe, Isaac, a Bíblia diz que ele tinha ido lá nos campos. Ele tinha ido orar. Ele estava orando ao Senhor pela esposa, para que Deus estivesse com o servo e que tudo desse certo e que a esposa dele fosse de acordo com a vontade de Deus. Isaac orava ao Senhor. Ele aprendeu com seu pai Abraão a orar, a falar com Deus. Então Rebeca, quando ela soube que Isaac, aquele jovem, aquele moço que estava vindo lá longe, era o Isaac, o seu futuro esposo, então a Bíblia diz que ela desceu, depois que eles chegaram, ela desceu lá do camelo, né? E a Bíblia diz que ela vai ao encontro de Isaac. Rebeca, Isaac, quando olha para Rebeca, ele se apaixona, ele ama Rebeca. A Bíblia diz que ele ama a sua esposa. Rebeca também, ela ama Isaac, né? E Sara, a mãe de Isaac, ela havia morrido. E Isaac estava muito triste. E a Bíblia diz que com esse casamento, o casamento de Rebeca com Isaac, o coração de Isaac foi consolado pela morte da sua mãe. Que alegria, né? Eles estavam felizes. Abraão, ele, depois disso, né, que Isaac e Rebeca se casaram, Abraão, ele já estava bem velho, né? Mas ele também se casou de novo, porque Sara havia morrido, ele agora era viúvo, e a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher chamada Quetura. E ele ainda teve mais 6 filhos. Pois é, e Abraão, ele morreu bem velhinho. Ele tinha 175 anos quando ele morreu. E Ismael veio de lá das terras onde ele morava e junto com Isaac
os dois sepultaram a Abraão. E Deus abençoou também Ismael, o primeiro filho de Abraão. A Bíblia diz que Deus fez conforme Deus prometeu. De Ismael nasceram 12 meninos, se tornaram 12 príncipes. E Ismael morreu bem velhinho, morreu com 137 anos e Deus cuidou de Ismael. Mas sabe, Rebeca, ela não podia ter filhos. Quando Rebeca e Isaac se casaram, Isaac já tinha 40 anos e Rebeca não tinha filhos. Então Isaac, ele orou ao Senhor. Isaac, ele orava, era um homem de oração, e ele orava ao Senhor para que a sua esposa, para que Rebeca tivesse um filho. Ele pedia, Senhor, dá-nos um filho, né? Que Rebeca, Senhor, possa ter filhos. E ele sempre orava, todos os dias, Isaac orava, pedindo ao Senhor para que Rebeca pudesse ser mãe. E Deus ouviu a oração de Isaac. Deus ouve nossa oração. Deus ouviu o servo, ouviu Isaac quando orava por uma esposa e ouve Isaac quando Isaac pede um filho. Você também deve falar com Deus, porque Deus, ele também ouve você. Deve contar para Deus as tuas tristezas, as suas alegrias, as suas dificuldades e também contar para Deus as suas vitórias, porque Ele quer saber. E a Bíblia diz que Isaac orou 20 anos. Olha, ele não desistiu. Ele orava, até que Rebeca ficou grávida. Que alegria! Rebeca estava grávida. Mas toda mulher, quando fica grávida, o bebê, ele mexe na barriga. Mas com Rebeca acontecia diferente. O bebê mexia de tal maneira que Rebeca sentiu uma coisa muito ruim na barriga, um incômodo muito grande. E ela ficou preocupada, ela foi falar com o Senhor. Rebeca foi falar com Deus. E Deus ouviu Rebeca. Rebeca falou, por que é que o bebê dentro de mim mexe desse jeito? E Deus deu para Rebeca uma notícia maravilhosa. Ele disse, Rebeca, é porque aqui, ó, na sua barriga, não tem um bebê, Rebeca. Tem 2 e serão 2 meninos. Ai, que alegria! Como Rebeca estava feliz. Isaac também. Eles ficaram muito felizes com essa notícia que Deus havia dado para eles. E finalmente chegou o dia que eles tanto esperavam. Os seus bebês nasceram. Nasceram quase que na mesma hora. Quase que juntos. Nasceu o mais velho, Isaú. A Bíblia diz que ele era ruivo, tinha os cabelos vermelhinhos e era todo peludinho. E grudado no pé de Isaú, lá veio o seu irmão, o Jacó. Então, Isaú e Jacó, os 2 meninos, gêmeos, os 2 bebês, filhos de Isaac e de Rebeca. Deus ouviu a oração de Isaac, a oração de Rebeca, Deus ouviu a oração do servo, Deus ouve também você, Deus ouve suas orações. Não deixe de falar com o Senhor. Convide Ele para vir morar dentro do seu coração. E fale sempre com Ele. Tudo que você precisa, tudo que você quer conversar. Às vezes você quer conversar com alguém, não tem com quem conversar. Converse com Ele. Ele vai estar sempre pronto para te ouvir. Deus te abençoe, meu querido. Abençoe sua família. Amamos você, mas Jesus te ama muito, 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 muito mais. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.